Boa noite, pessoal. Mais uma live de Sunoações aqui. Sou eu, José Eduardo Daronco, analista CNPI da Suno. Eu estou com a ilustre presença do Bernardo Vieiro, nosso analista CNPI, especialista no setor de energia. Boa noite, Bernardo. Seja bem-vindo. Boa noite, Zé. Boa noite, pessoal aí. O pessoal já estava mandando mensagem no chat antes. Eu acho que esses últimos 2, 3 dias foram bem tumultuados aí no mercado, né? E nada melhor do que a gente vir aqui falar com vocês, trocar uma ideia sobre ações, sobre empresas, né? E trazer aí, abordar isso com o contexto de um setor sólido, né? Que é o setor elétrico. Então, até não tinha spoiler sobre isso na nossa thumb, mas a gente vai também linkar, né, com o setor elétrico, falar de uma tese que a gente gosta bastante no setor, principalmente em contextos mais complexos como o atual, né? Perfeito. Eu acho que assim, para você que está nos assistindo, Yuri mandou boa noite, Cleirderson, Jonathan, Edailton, Thiago, Werley, a Karen aqui mandou um boa noite, já deixou o like, é sempre um enorme prazer para a gente estar aqui falando com vocês. O que a gente vai falar hoje, pessoal? Vamos explicar o que aconteceu. O mercado caiu abruptamente, vem uma sequência de quedas. Eu acho que é importante a gente bater esse bate-papo para dar tranquilidade para o investidor, manter a calma. Vamos explicar o que está acontecendo. Vamos explicar um pouco quais empresas são mais afetadas, quais são menos afetadas e também vamos falar de oportunidade, pessoal. Trouxe aí o Bernardo para a gente falar de um setor que a gente acha que é muito importante o investidor ter na carteira, principalmente em momentos como esse. Então, manda o seu comentário. Rodrigo mandando boa noite. Whisky, Ellington, Fernando, Thiago. Pulando de live em live na Suno. Sempre um prazer tê-lo conosco. Acho que nosso papel, né, Bernardo, é democratizar o acesso à informação. Então, no passado, quem tinha informação no mercado, quem tinha as melhores informações sobre investimento, era um público muito nichado, era só quem tinha muito dinheiro. Eu fico muito feliz como analista aqui da Suno. O Emanuel mandou boa noite. Muito feliz em participar desse processo de democratização. De hoje estar falando com mais de 100 investidores, 100 pessoas que se interessam no mercado e estão aqui para aprender, estão aqui para evoluir como investidor, tá? Então, uma boa noite, pessoal. Vamos lá. O mercado desde o início amanheceu muito em queda e está em queda durante toda essa semana. Eu vou te explicar o porquê. De maneira geral, deixa sua pergunta se tem alguma dúvida e mais que isso, se você quer falar sobre algum ativo que caiu muito, que está na sua carteira, manda no chat. Eu sou analista CNPI, analista de valor imobiliário, o Bernardo é analista CNPI também. A gente pode te ajudar e bater um papo sobre ele. Então, o que aconteceu, basicamente, pessoal? Como você sabe, houve uma troca do governo, a gente vai ter um novo presidente a partir do ano que vem, e muito se especula sobre o futuro Ministério da Economia, acho que tão importante na vida de todos nós. A economia faz parte da nossa vida, faz parte do nosso futuro. Então, especula-se quais vão ser as medidas tomadas pelo então presidente Lula quando ele assumir ano que vem. E se aventou a possibilidade de que o governo, através da PEC e através de outros sinalizações, né? Porque eu acho que é importante, né, Bernardo, a gente falar que muito hoje é especulação. É o que acham que o governo fará no ano que vem. Se acredita, e o mercado tem muito receio disso, eu acho que a falta de visibilidade é o que está prejudicando, tá, pessoal? Então, não ter uma visibilidade clara do próximo passo é que o governo deve gastar mais do que o mercado considera atrativo. E o que isso significa? Pensem, pessoal, um governo, ele é igual você, tá? Então, se você gasta mais no cartão de crédito do que você tem para pagar, do que o seu salário, do que sua renda, no futuro alguém vai ter que pagar o preço. Então, o que acontece? Como o governo está gastando mais, e isso desde a pandemia, por conta da pandemia, ele teve que abrir o fiscal mais do que no passado. Então, a dívida do Estado brasileiro cresceu muito e cresce já há vários anos. Só que chega um nível que essa dívida fica insustentável.
Então, é isso que tem prejudicado o mercado, é isso que o mercado tem tanto medo, enxerga com tantos olhos nocivos. Então, o governo gasta demais, a inflação ela dispara, então a inflação ela dispara, a nossa moeda vale cada vez menos e o Banco Central tem que subir os juros para controlar a inflação. Mas, José Eduardo, o que acontece se o Banco Central sobe os juros? Eu acho que isso é importante. Quando o Banco Central sobe os juros, tudo na economia existe um desincentivo das pessoas a produzirem. Então pensa comigo, o Fábio que está aí, o Ricardo, o Acei, e todo mundo que está nos assistindo. Quando a inflação, quando a taxa de juros está muito alta, as pessoas, as empresas, elas não vão consumir, elas vão reter o seu dinheiro. E se você retém o seu dinheiro, pensa numa empresa, se a empresa não investe, não gera emprego, não gera renda, e ela segura o dinheiro, a economia não gira, a empresa não gera emprego. Então, como o desemprego sobe, as pessoas não têm renda para comprar. Como elas não compram, as empresas não vendem, não geram receita, mandam embora as pessoas. Então, é um ciclo negativo, que é o que a gente chama de espiral negativo, que ele vai se retroalimentando. Então, a empresa demite, a pessoa demitida perde o emprego, perde a renda, taranã, 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 e assim entra num vício negativo. Então o mercado tem muito medo que o governo gaste muito mais do que imaginado, e mais do que isso. Eu acho que essa mensagem a gente tem que passar, né, Bernardo? Que não é gastar mais do que isso no ano que vem, é gastar mais do que isso sem fim, né? A gente não está vendo uma luz no final do túnel, isso prejudica, o mercado acaba se sentindo incomodado, a taxa de juros longa sobe. Eu vou ser um pouco mais complexo, mas acho que é importante, tá, pessoal? Então, o que acontece? Se vocês não entenderem, manda mensagem aqui. Só vou explicar para colocar todo mundo na mesma linha e depois vamos falar dos ativos, quais os impactos, tá? Mas acho que é importante dessa introdução. Manda no chat se você está gostando, tá, pessoal? Então, assim, como o mercado, o governo vai gastar mais, a inflação vai subir e um indicador disso é que o dólar sobe, e como vocês sabem, o dólar, hoje, grande parte, quase tudo do que a gente consome é dolarizado, desde a cerveja que você compra, desde a carne também, a soja, porque a carne tem a soja, o boi come a soja, etc. Então, tudo dolarizado, o dólar disparou hoje. Né? Então, o juro sobe, e como o juro sobe, tudo cai, porque a demanda... o mercado acha que se o juros ficar alto, a demanda vai cair e a economia vai desandar. Então, os ativos em bolsa caem muito, tá? Mas, José Eduardo, eu acho que agora é importante a gente entrar aqui, Bernardo, sobre quais ativos são mais prejudicados e quais ativos são defensivos. Sei que muitos investidores que estão nos assistindo querem saber o que comprar agora, qual setor eu tenho que olhar, não posso perder, e qual setor talvez ter uma posição menor na carteira, qual setor ser mais conservador, né, Bernardo? Então eu vou começar falando sobre os setores mais afetados. Eu queria, Bernardo, que você falasse depois, em sequência, quais são o setor mais defensivo, em especial o setor da energia, que é a sua especialidade. Então, qual é o mais afetado, pessoal? O varejo, tá? Setores que são muito dependentes da economia doméstica. Vou dar um exemplo: Magazine Luiza, Via Varejo, Americanas. Mas, José Eduardo, por que esse setor, o setor varejista, é o mais afetado? Em primeiro lugar, porque para eles venderem o produto deles, eles precisam que o consumidor final ele tenha acesso a crédito. E como o juros está mais alto, o crédito está mais caro, o consumidor ele tá com um acesso a crédito menor. E além disso, a inflação ela está elevada. E qual que é o impacto da inflação? Ela corrói a renda do trabalhador. Então pensem comigo, pessoal. Não tenho dúvida que vocês estão nos assistindo viram o preço das coisas aumentar. Então, se antes você gastava R$500 no mercado, hoje você gasta R$700, R$800. E como você está gastando mais no mercado, você não vai conseguir comprar geladeira.
você não vai conseguir fazer uma compra lá na Americanas, no varejo, vai diminuir. Você vai buscar mais o quê? O essencial. Então, um dos setores mais afetados é o varejo. Além do varejo, as empresas que estão muito expostas à economia nacional e principalmente mais sensíveis ao consumidor baixa renda, que a inflação ela prejudica principalmente o consumidor baixa renda, porque o cara que tem mais recurso, ele consegue aplicar no tesouro, né? Então, eu acho que isso é até interessante, né, Bernardo, a gente comentar com os investidores que o governo ele gasta, ele aumenta o endividamento e ele pega o endividamento de quem? Dos investidores. E o investidor, para emprestar para o governo, ele vai cobrar mais, que é o que a gente via no passado, que é o rentismo, né? O investidor dando dinheiro para o governo a taxas muito grandes, que é o que acontece, né? Então, a gente vê que o setor, num cenário de juros mais alto, que deve sofrer é o varejo e também as marcas mais sensíveis à baixa renda, tá? O Bradesco, por exemplo, o Bradesco, para quem não sabe, teve um resultado muito ruim, muito aquém do esperado, principalmente por quê? Porque a carteira de crédito do banco é mais focada na baixa renda e a baixa renda está muito afetada com a inflação alta, juros altos. Então, esse é o setor que o investidor tem que tomar cuidado nesse momento. Bernardo, queria saber qual setor é mais defensivo nesse momento e como que o setor de energia tá nesse meio. Perfeito. Até antes de entrar mais aqui setorialmente, também um ponto interessante para as pessoas notarem é que todas essas empresas elas possuem dívida, né? E com taxas de juros mais elevadas que o mercado precifica hoje, né? Lembrando que o mercado antecipa as coisas, então às vezes a gente não está naquele contexto tão negativo ainda, mas o mercado já despencou, né? E aí, como essas empresas têm dívidas e não conseguem repassar esse aumento de preço para o consumidor, que se torna mais sensível ali à demanda, elas também acabam incorrendo com mais juros, né, pagando mais juros nas próprias dívidas, ao mesmo tempo em que elas não conseguem subir tanto o preço dos produtos delas. Então, tem também essa questão que afeta diretamente os resultados das companhias que não são tão sólidas assim, né? E aí, acho que é o gancho perfeito para a gente falar de setor elétrico, tá? Porque é sim um dos setores mais sólidos, eu diria até que é o mais sólido de todos num contexto como esse, tá? Minha opinião, tem alguns ali, um top 3 talvez, mas o setor elétrico ele está muito bem estabelecido aí nessa prateleira. E por quê, né? Porque no setor elétrico, a gente está falando de uma das necessidades mais básicas da população. Então, pensa que antes de deixar de dar um upgrade na geladeira, na máquina de lavar, você não vai deixar de pagar a sua conta de energia elétrica, né? Essa é uma das últimas coisas que você vai atrasar ou até deixar de pagar. Então, é um setor que não sofre tanto, né, essa questão da demanda. E aí, o que ocorre? Obviamente, vai ocorrer um consumo um pouco menor, né? Obviamente, isso acontece em crises, mas não é tão relevante assim. As empresas conseguem passar por esses períodos com uma resiliência muito forte. E por quê, né? Além desse ponto do consumo ser bastante resiliente no setor elétrico. A gente tem no setor já bem estabelecido contratos de concessão de muito longo prazo. Então, esses contratos têm aí muitas vezes 30 anos. Então, pense que com esses contratos de concessão, essas empresas vão passar por diversos governos, né? E já passaram por diversos governos no passado. Então, esse é outro ponto que entrega uma previsibilidade boa para essas empresas, além dessa questão do consumo ser bastante resiliente. E aí, outro ponto que eu cito, que é talvez o mais relevante de todos, é que essas empresas elas têm reajustes anuais já previstos em contrato, né? Pela inflação. Então, isso acaba entregando essa proteção quanto ao poder de precificação, né? Então, pensa que uma Americanas, uma Magazine Luiza, não vai conseguir, muitas vezes, subir o preço dos seus produtos a par com a inflação. Então, se a inflação for 10%, talvez eles consigam repassar 3, 4, 5, mas, em muitos casos, não conseguem repassar totalmente. Para as empresas de energia elétrica, isso é muito mais fácil, né? Então, isso já está previsto em contrato. Quando a gente olha, por exemplo, transmissão, as empresas repassam isso quase que automaticamente ali, uma vez por ano.
Então, essas empresas, elas conseguem, mesmo que elas incorram em juros mais elevados por conta da taxa de juros mais alta, então eles estão pagando ali, estão tendo uma despesa financeira mais elevada, mas também estão oferindo mais receitas, porque essas receitas são ajustadas anualmente pela inflação e conseguem ser resilientes mesmo em cenários aí mais complexos, tá? Eu acho que é muito interessante essa proteção contra a inflação, porque os contratos são reajustados. Então, mesmo que a inflação seja muito elevada, o investimento está garantido nas empresas de energia. Eu acho que esse é o ponto brilhante, né, Bernardo? Até porque, por outro lado, só pegando um gancho, as empresas do varejo, por exemplo, não conseguem repassar. Por quê? Quando a inflação está muito alta, aquilo que eu expliquei no início, o bolso do trabalhador está menor, ele encolheu, porque o salário demora para reajustar, às vezes nem reajusta, e então a companhia ela vai ter um custo maior e uma demanda menor, que é um cenário muito, muito negativo, né? Exatamente. Se elas repassarem, né, ou ao menos tentarem repassar, elas correm um risco muito alto de perder no volume, né, de vender menos. Então, acaba não sendo tão positivo assim para essas empresas. Agora, com o setor elétrico tendo esse consumo resiliente, né, algo que as pessoas vão deixar de cortar ali por último, as empresas já têm previsto em contrato, né, que elas vão fazer esse repasse de preço. Isso traz uma resiliência muito grande para o resultado em diferentes contextos. Então, é mais ou menos por aí do setor. E aí eu queria trazer para vocês uma informação recente que tem bastante a ver com isso sobre uma companhia específica, que é a Alupar, tá? Para quem não sabe, a Alupar é uma empresa que atua tanto em transmissão quanto em geração de energia elétrica. Ela é mais predominante em transmissão, mas tem uma parte ali um pouco relevante em geração também. Então, ela é esse tipo de negócio muito sólido, né? Quando a gente olha para a transmissão, especificamente dentro do setor elétrico, ele é um dos segmentos, né? É o segmento mais sólido ainda dentro de um setor que já é bastante sólido. Então, essas receitas são ajustadas, como eu vinha falando, pela inflação anualmente, né? E também ocorre que a receita da empresa, ela não depende do consumo de energia em si, tá? Em transmissão. Ela depende da mera disponibilidade daquelas linhas. Então, funciona praticamente como um aluguel, né? Se a linha está ali disponível, a empresa ela está oferindo essa receita, independentemente de quanta energia está sendo transportada. Se o consumo cair, por exemplo, em uma crise, as transmissoras não sofrem, tá? E aí, o que ocorre? A Alupar, ela anunciou recentemente uma nova política de dividendos. E aí eu acho que isso é outro ponto, esse ponto do dividendos é muito interessante em períodos de crise. Porque quando uma empresa ela já tem esse histórico de ser uma boa pagadora de dividendos, isso demonstra que o modelo de negócios dela é mais perene, né? Ele é mais sólido, ele sobreviveu a diferentes contextos a ponto de conseguir, né, distribuir uma boa parte dos lucros constantemente, né? A gente pode citar, por exemplo, nem é do setor elétrico, né? Tem a Klabin, é uma empresa de mais de 100 anos, para vocês terem uma noção. A E Engie... até o Thiago colocou aqui, Bernardo, ele colocou o Thiago Gouveia, ele colocou as elétricas até que resistiram mais às quedas. Observei isso. Isso. É um bom ponto. E por que elas... Eu acho que o que o Bernardo está dizendo é o resultado delas é mais blindado. E a tendência natural é que elas caiam menos. Agora, empresas que são muito dependentes da economia, empresas que quando o dólar sobe, elas se prejudicam, elas são muito mais voláteis, elas caem muito mais. É o caso, por exemplo, das companhias aéreas. Mas, Eduardo, por que as companhias aéreas sofrem muito também? Porque, pessoal, elas têm um custo muito dolarizado. Pensem que o avião, o custo do leasing, que é tipo o aluguel do avião, é em dólar. Então, se o dólar sobe, o custo dela aumenta. Por outro lado, a receita é em real, porque ela está operando no Brasil, ela vende a passagem em real. Como o custo dela sobe, ela tem que repassar no ticket. Só que como que ela vai repassar no ticket se o consumidor está perdendo renda com a inflação? Então, assim, a inflação ela é algo que complica muito a vida, não só das pessoas, mas como das empresas. Então, acho que o setor elétrico é um setor bom. A gente fala muito aqui, né, Bernardo, que para tu montar uma carteira de investimento é igual um time de futebol. Tem que ter um bom Isso. goleiro e uma zaga boa.
Porque se você não tiver uma zaga boa, um time que saiba trabalhar a bola, você vai tomar gol. E é algo que a gente não pode tomar gol, né, Bernardo? Tem que evitar perda de capital. Quer E continuar? até por essa característica aqui do Brasil, que passa de crise em crise, né? A gente já está, de certa forma, até acostumado com isso. As empresas do setor elétrico, as empresas que pagam bastante dividendo, acabam funcionando muito bem como investimento aqui, né? Então, essas empresas, elas têm esse modelo de negócio que sobrevive mais ao longo do tempo, né? Ela tem uma resiliência maior aí nesses contextos. Até quando a gente vai olhar, por exemplo, as nossas carteiras recomendadas, apesar de todas elas baterem o Ibovespa, desde que a Suno foi criada, a carteira de dividendos foi a que performou melhor, né? Eu acho que justamente por essa característica aqui do Brasil, de passar de crise em crise, as empresas de dividendos têm geralmente um modelo de negócios mais sólido, elas conseguem performar um pouco melhor. Isso não quer dizer que no futuro vai ser assim, né? A gente tem excelentes perspectivas para empresas de crescimento, para small caps também, mas é um ponto a ser lembrado, principalmente quando a gente está aí preocupado com uma possível recessão, né? Então, esse mercado meio conturbado do Brasil, ele acaba imprimindo muita dificuldade para as empresas que estão investindo muito, que estão tentando crescer. O Zé estava falando muito bem ali no início sobre essas empresas, né, que estão precisando investir mais, não tem um poder de precificação tão grande. As empresas que têm esse modelo mais sólido conseguem apresentar aí, ser menos frágeis, né, na prática. Então, passando para aquele ponto da Alupar, né, que eu vinha comentando com vocês, a Alupar, ela propôs agora uma nova política de dividendos, que é bem interessante, assim, na nossa opinião. Tá? E eles tratam principalmente sobre três pontos, tá? Eles tratam sobre o montante mínimo a ser distribuído pela empresa, a periodicidade desses pagamentos, que ainda não tinha uma periodicidade tão definida, e também a agilidade dessas distribuições, tá? Então, essa obrigação mínima, ela foi reduzida ali para 25% do lucro líquido IFRS, mas isso acaba não deve ser interpretado, né, como negativo, já que a empresa ela também se comprometeu a pagar 50% do lucro líquido regulatório, né, quando esses 25% do IFRS representam menos, né, que os 50% do lucro líquido regulatório. Isso é um Só pegando pouquinho um mais... gancho, Bernardo, só para o Claro. pessoal que nos assiste, talvez nem todo mundo conheça a Lupar. A Lupar é uma das principais empresas de transmissão do Brasil. É o código, eu acho que ela tem Unity, tem ordinário e preferencial, né? Mas a Unity é ALUP11. Isso. Então, o que o Bernardo está falando, explicando, é que vai ter dividendos mais recorrentes, né, Bernardo? Exatamente. A Alupar ela tem ali em torno de 80% dos resultados em transmissão, em torno de 20% em geração. É esse tipo de modelo de negócio bem sólido que eu vinha comentando com vocês. É uma empresa que a gente gosta bastante. E aí, com essa nova política de dividendos, como eu vinha comentando com vocês, eles acabam dando mais previsibilidade e passando uma mensagem interessante quanto a esse quesito para o mercado, né? Então, eles diminuem ali pontualmente a distribuição mínima, vai para 25% do lucro líquido IFRS. Isso não deve ser interpretado como negativo, porque eles travaram aí essa distribuição a 50% do lucro líquido regulatório. Então, quando esses 25% ficarem abaixo desses outros 50% que eu falei, eles se comprometem com 50% do regulatório. Isso é uma questão um pouco mais complexa, até que a gente tem que entrar um pouco aqui, porque especificamente para o segmento de transmissão, esses números contábeis mais oficiais, que são os medidos pelas normas IFRS, não medem muito bem a real geração de caixa da empresa nos períodos. Então, em alguns momentos, o lucro líquido vai ser inflado, né, no IFRS, em alguns momentos ele vai ficar muito abaixo do que foi a geração de caixa da empresa. Por isso que eles buscaram atrelar a política de dividendos ao lucro líquido regulatório, que é mais fiel, né? Ele tira alguns efeitos não caixa ali. E aí, por que isso é interessante, tá? Eu cito principalmente 2 pontos. Acho que a empresa ela ganha uma maior flexibilidade aí nessas distribuições. Então, caso os resultados IFRS fiquem muito inflados, muito acima da geração de caixa, ela não vai se ver obrigada a distribuir mais do que ela gerou de caixa no período, tá?
justamente por esse ponto que eles colocaram na política. E aí, outros pontos dessa nova política que eu trago, eu tinha falado sobre periodicidade e agilidade na distribuição, eles pretendem distribuir trimestralmente a partir de agora, tá? Então, isso é bom para aquele investidor que quer ter uma renda recorrente. A gente já tem algumas transmissoras na Bolsa, como a Taesa, que tem esse padrão, tá, de pagar trimestral. A Lupar, ela vai trazer essa característica também, né? Tudo indica, eles precisam ainda aprovar essa proposta. E eles também buscaram se comprometer a distribuir esses dividendos em até 60 dias após a decisão da distribuição, né? Após deliberar isso em assembleia. Então, traz uma agilidade maior. Quem é investidor da Lupar vai ter dividendo trimestralmente, é isso, Bernardo? Tudo indica que sim, né? Eu não vou bater o martelo aqui ainda, porque isso precisa ser aprovado, mas tudo indica que sim. Acho que a gestão ali ela não vai ter dificuldade em aprovar isso, tá? E aí, isso me passa algumas mensagens assim sobre a empresa, né? Não só olhando friamente para a característica da política, mas eu acho que isso mostra que esse ciclo de investimentos que a Alupar passou recentemente, tudo indica que ele está realmente chegando ao fim, tá? Então, está se materializando. A empresa, com esse ciclo de investimentos chegando mais próximo do fim, ela começa a imprimir essa característica de empresa pagadora de dividendos, né? Fazendo até os dividendos ganharem relevância a ponto da empresa criar uma política específica para os dividendos. Então, isso passa uma mensagem interessante de que provavelmente virão, sim, mais dividendos aí nos próximos anos. Outro ponto que eu destaco, só mais um ponto, Zé, que eu destaco aqui, é que isso mostra que a empresa está com uma disciplina e uma prudência muito grande, tá? Porque eles, como eu vinha falando, eles colocaram ali algumas travas para não precisar distribuir mais que a geração de caixa, tá? Eu acho que isso mostra que a gestão está preocupada, sim, com distribuir dividendos, mas de maneira sustentável, né? De maneira que mantenha a saúde financeira do negócio, mantenha a perspectiva de longo prazo e também o crescimento, né? A gente sabe que a Alupar, ela, por mais que ela tenha encerrado um ciclo relevante, ela eventualmente pode encontrar oportunidades para investir mais, para crescer as operações. Então, esse dividendo ele precisa ficar a par com a geração de caixa para manter a segurança do negócio, né? Manter também o endividamento controlado. Acho que por esses dois pontos eu gosto bastante desse anúncio, né? Eu até perguntei aqui no chat, Bernardo, se o pessoal está investindo no setor da energia e se sim, qual a empresa. E o pessoal está falando aqui, eu vou pegar umas empresas para a gente comentar. Eu acho que a ideia aqui é interessante a gente comentar o que a gente espera desse cenário mais desafiador. A empresa é mais defensiva ou deve sofrer mais? Então, deixe seu comentário, coloca aí a empresa. O Adriano falou que tem Taesa, Engie, Alupar, Eletrobras. Ele está comprado no setor, o Adriano. E o Ivan, ele tem Engie. Vou pegar um comentário aqui. Eu acho que esse comentário é bom, Bernardo. O Alexandre ele pergunta: elétricas não correm o risco de uma canetada? Acho que todos os riscos a gente nunca pode tirar totalmente de cogitação, tá? Mas eu destaco que ali, durante o governo Dilma, ocorreu algo semelhante a isso, tá? E foi bastante negativo para o setor como um todo, mas também não solucionou o problema que o governo estava querendo solucionar na época, tá? Ele diminuiu ali no curto prazo o preço da energia, mas isso não funcionou por tempo suficiente. Então, eu espero, né, agora que esse aprendizado aí, com uma experiência do passado, também traga uma proteção maior quanto a isso, mas, obviamente, é um risco que a gente não tira do mapa. O que eu destaco além disso, tá? O setor elétrico ele está aí na nossa bolsa há muito tempo, né? Há décadas. E essas empresas são as mesmas empresas aí há muito tempo, né? A gente não tem tantas empresas mais novas aí no setor elétrico listadas. E essas empresas sobreviveram ao longo do tempo, mesmo com situações como essas situações regulatórias, né? De uma eventual canetada, uma eventual tentativa de interferência do governo. Não anulo a possibilidade, mas eu acho que o setor ele já adquiriu uma robustez regulatória durante bastante tempo para ser aí um dos mais sólidos da nossa economia, né? Eu acho que hoje existe uma maturidade, né, Bernardo?
o próprio judiciário, no sentido de reconhecer a segurança jurídica dos contratos, o que os contratos definem, os contratos têm que ser cumpridos. Então, respondendo a tua dúvida, Alexandre, sendo muito direto, não, a gente acha que não é o nosso cenário base uma canetada que desregule todo o setor. É um risco, e todos os riscos a gente tem que analisar, assim como tem um risco de cair um terremoto no Brasil, mas o risco é mais ou menos relevante dependendo a situação. Quero responder a dúvida do Henrique, porque eu acho que o Henrique é assinante Suno, já vi ele em várias lives, é sempre um prazer revê-lo aqui. Ele pergunta, fala sobre Simpar. Vou falar sobre Simpar. Simpar, para quem não conhece, é uma holding de logística. Então, ela controla a JSL, ela controla a Vamos, ela controla a Movida. Inclusive, na semana passada, eu recebi o Edmar Lopes, CFO da Movida, no escritório, gravei com ele. A gente vai publicar um vídeo com ela. Então, assim, a Simpar, ela sofre mais com os juros altos, porque ela é uma empresa que depende muito da economia doméstica. Então, ela sofre. Ela é uma empresa que está crescendo muito. Ela é uma empresa que, diferente das elétricas que distribuem dividendo, a Simpar, as empresas do grupo, porque ela é uma holding, ela tem acelerado o crescimento. Então, ela sofre muito, e tanto é verdade que ela está caindo muito mais do que as empresas de energia, os bancos, elas sofrem mais. Mas, se você é nosso assinante, a gente soltou relatório sobre ela recentemente e continua muito convicto na tese, tá? Em resumo, a gente acha que ela está barata e está ficando mais barata ainda. E tem uma dúvida, Bernardo, que eu quero pegar, que eu acho que ela é muito interessante. Manda aí, pessoal, manda sua dúvida. Mais que isso, Bernardo, quem mandar a melhor dúvida, eu vou analisar a carteira pessoal. Então, manda dúvida, eu vou selecionar e a gente vai analisar a carteira no futuro. Então, manda sua dúvida. Quero trazer a dúvida do André, que ela é muito importante, principalmente porque no momento que a gente está vendo, né? Então, a Bolsa caiu bastante. A Bolsa caiu na última semana, alguns ativos chegaram a cair 20%, 30%. Então, o investidor ele fica com medo. E o André ele pergunta, o que vocês recomendam fazer amanhã, dia 18, ficar com as ações de Petrobras, receber o dividendo, ou vender tudo e evitar uma queda maior? O André, ele tinha comentado antes, vou ver se eu consigo achar, que ele tinha comprado aqui, ó. Bom, eu comprei Petrobras que fazer amanhã. Então ele comprou e já está querendo vender. A primeira questão, né, Bernardo, a gente tem que falar para o André, por que você comprou Petrobras? Né? Você está olhando a Petrobras com viés de investimento ou de especulação? Mas, Eduardo, qual que é a diferença? Investimento, você está acreditando no ativo, na rentabilidade do ativo, na geração de caixa do ativo, na perspectiva do ativo. Na especulação, você está acreditando que vai vender para alguém no futuro por um preço maior que você pagou. Então, eu acho que aqui a gente tem que ser sempre investidores. Investir é um ato que você compra algo para ir recebendo aquele fluxo de caixa, aquele dinheiro no futuro. Então, eu não recomendo que você, em primeiro lugar, seja especulador, tá, André? Eu acho que tem que ser um investidor. Dito isso, a gente continua gostando bastante da Petrobras, tá? A empresa continua com um balanço muito saudável, gerando muito caixa e com uma rentabilidade muito elevada. O risco aumentou, isso é um fato. A gente sempre falou que a Petrobras é uma estatal, então ela sofre risco de intervenção do governo, isso é um fato, mas o que o investidor tem que fazer, o cálculo que ele tem que fazer é o que já não está no preço. Quando a gente pega o dividend yield da Petrobras, no último ano ela pagou 50%. Então nenhuma empresa da Bolsa tem esse dividendo. E por quê? Porque tem o risco de ser estatal. E o que eu quero dizer, pessoal, acho que isso é importante para quem está nos assistindo. Muito desse risco já está no preço. Então, eu acho que é muito importante passar essa mensagem, né, Bernardo? Que o investidor ele tem que ficar tranquilo. Se o investidor ele é um investidor, ele está comprando para o longo prazo, ele está comprando bons ativos e também está sendo orientado,
principalmente aqueles que são nossos assinantes, ele está fazendo um bom negócio. Ele tem que dormir hoje com a cabeça tranquila, porque ele está comprando ativos geradores de renda. Ativos geradores de renda passiva que vão garantir uma renda para ele no futuro. E eu gosto muito, parece clichê essa frase, mas eu gosto muito dela, que é compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. E eu acho que é muito disso, tá? Quando você vê sangue nas ruas, quando você vê sangue no mercado, mesmo que seja o seu próprio, mesmo que você esteja perdendo dinheiro, é aí o melhor momento de comprar na bolsa. E quando todo mundo estiver ganhando dinheiro, quando todo mundo estiver feliz, quando você abrir o jornal e só ver Ibovespa atingiu as máximas, as empresas atingiram as máximas, talvez seja a hora de reduzir a posição. O que você acha, Bernardo? É bem por aí, até tem uma frase também, né, para usar uma frase que eu acho bem interessante, que tem a ver com isso, que é o Peter Lynch que fala, né? Ele fala que para as ações que pagam bastante dividendo, esse dividendo ele funciona basicamente como um colchão ali no preço das ações, né? Então, se a gente partir do princípio que essas empresas vão manter uma forte geração de caixa, vão manter esse dividendo num patamar alto ou semelhante, esses negócios mais sólidos, então, que a gente vem comentando, caso as ações se valorizem 20%, 30%, você não fica refém apenas de uma alta, né, para recuperar e até ter retorno. Então, se uma empresa que tem um potencial, por exemplo, de pagar 10% de yield cair 30%, esse yield ele vai passar a ser 15%, algo próximo disso. Então, isso vai ficando cada vez mais difícil ali de ser ignorado pelo mercado, e caso o mercado ignore e essa ação fique de lado aí por vários anos, ao longo dos anos você vai recuperando e até tendo um retorno nesse investimento via dividendos, tá? Eu acho que até por isso é outro motivo que ações que pagam bons dividendos são excelentes nos contextos como o atual, né? Acho que a Petrobras é um caso bastante semelhante a esse, né? Com as ações caindo muito, o dividendo fica mais interessante, vai chegar uma hora que esse dividendo vai ficar cada vez mais estratosférico, isso coloca de certa forma, um piso ali no preço da ação, e mesmo que a ação continue de lado, se você continuar recebendo esse fluxo, você vai ter um retorno aí não via valorização, mas via dividendos, né? Perfeito. Peguei duas questões que eu gostei muito. O Husky, ele fala, comprei Simpar a R$8. Eu acho que o mais interessante que isso, Bernardo, é ele falar, eu consegui comprar a R$8. Posso te dizer que eu acompanho, sou analista aqui da Suno que cobre Simpar, responsável por cobrir a logística do Brasil, e fazia muito tempo que eu não via a Simpar num preço tão baixo, tá, pessoal? Fazia muito tempo. Então, o Husky consegui comprar. Eu acho que essa é a mensagem, né? O cenário tá mais desafiador, tem muita incerteza, tem muita gente com medo, e o investidor ele tem a consciência que ele está conseguindo comprar excelentes empresas. Ele está conseguindo comprar empresas que geram valor para o cliente, empresas que crescem e empresas que estão baratas. Que eu acho que poucas vezes a gente vê uma junção de empresas muito baratas e empresas muito boas. Então, fico muito feliz com que o Husky consiga enxergar essa oportunidade. E eu acho que assim, ó, é por isso que ele fala conseguir comprar, né? Acho que é por isso que investir bem de certa forma, mais complexo do que se imagina inicialmente. Porque justamente quando tiver muito atrativo, você vai ter vários motivos para estar desconfiado, para estar pessimista, né? E é por isso que ele fala conseguir comprar, né? Ele sabe ali que o preço está muito atrativo, mas o cenário dá medo, né? Eu acho que o investidor que tende a investir melhor ao longo do tempo é o que supera esse medo e consegue se manter na estratégia em diferentes contextos, né? Perfeito. E tem mais uma questão aqui. A gente falou nessa live, explicou um pouquinho para o investidor o que está acontecendo, como que se desdobra, falou sobre os setores que vão sofrer mais, o defensivo, e o Rejane, ele traz um setor aqui, uma pergunta muito importante para quem quer assistir, alguém está cauteloso,
O ACEI já falou aqui que está cauteloso. O Adriano me perguntou, dolarizar a carteira nesse momento, uma boa saída para os próximos 4 anos. E o Regiane ele traz um ponto, Bernardo, que eu acho que é crucial aqui para fechar nossa live, que é o que falar do agro nesse próximo governo. Eu acho que é muito interessante, porque o Brasil, às vezes, a gente tem o mau hábito de falar mal do Brasil. O Brasil tem. O que o Brasil tem de ruim? E às vezes a gente esquece o que o Brasil tem de bom. O Brasil é uma potência agrícola. E o Brasil ele é muito competitivo em custo. Então, os Estados Unidos também são uma potência agrícola, mas eles não têm o que a gente não tem, o que a gente tem, a insolação, a eficiência em custo. O Brasil investe muito em tecnologia agrícola. Então, o Brasil é uma potência agrícola. E quando a gente pensa em qualquer governo, pessoal, independente de quem ganhar as eleições, o agro, vou dar um dado, Regiane, vou dar um dado para quem está nos assistindo, as quase 300 pessoas que nos assistem, que querem se informar. O agro representa quase 27% do PIB brasileiro. Então, é um setor que, ano após ano, a safra cresce, o Brasil se desenvolve, a gente tem mais infraestrutura. Então, eu acredito que é um setor muito defensivo, porque é um setor que não depende muito do consumidor final, da taxa de juros, da inflação. E eu acho que é um setor que independe do governo. Então, aqui na Suno, a gente está muito convicto com o agro. Eu acho que ano passado várias empresas fizeram IPO, fizeram boas empresas captaram o mercado. Eu acho que, assim como o Bernardo falou sobre energia, falou muito bem, falou sobre a Lupar e os demais cases, o investidor ele tem que considerar ter uma posição no agronegócio, porque é uma posição defensiva, é uma posição rentável, e mais do que isso, né, Bernardo? É uma posição que vai seguir crescendo nos próximos anos. Então, eu posso dizer que aqui na Suno a gente tem agro na carteira, eu tenho agro na pessoa física, e é o que a gente gosta bastante. Vou pegar daqueles setores que aqui no Brasil a gente, se a gente quer uma empresa de tecnologia líder, a gente tem que ir na Bolsa Americana procurar uma, né? A gente quer, sei lá, um varejo de moda de luxo, a gente vai procurar uma empresa na Europa. E eu acho que o agro a gente consegue encontrar um setor que o Brasil é líder, né? Então a gente tem empresas muito eficientes, muito boas aqui no Brasil, né? Acessível. Aí a gente tem contato direto com as empresas internamente na Suno, a gente traz informação sobre isso para os nossos assinantes. Eu acho que é muito por isso também que a gente é otimista com o agro, né? É um setor que o Brasil é líder global, então isso é bem relevante. Perfeito. E eu vou responder a dúvida do nosso assinante que está aqui, já vi ele no Plantão Small Cap, o Pedro. Ele pergunta, eu acho que é muito interessante, porque de um lado tem pessoas mais cautelosas, querendo se proteger, e por outro tem pessoas querendo comprar, ouviram os canhões e estão querendo comprar. É o caso do Pedro, ele manda aqui. O que esperar da carteira Small Cap da Suno? Trisul caindo bastante. Para quem não sabe, a Trisul é uma incorporadora, uma construtora de alto padrão em São Paulo. Então, ela, no final do dia, ela sobe prédios de alto padrão com valor de ticket médio superior a R$1 milhão. Boa pergunta, Pedro. Vou te explicar o que eu acho. As small caps, em momentos em que a inflação está alta, os juros está alto, o mercado está cauteloso, não foi só o ACEI que falou que ele está cauteloso, o mercado está ficando cauteloso. O gringo está tirando dinheiro, as pessoas estão sacando os fundos estão vendendo. O que acontece? Quem mais é prejudicado? As empresas pequenas, as empresas que não têm muita cobertura, as empresas ficam esquecidas. Então não tem ninguém cobrindo, não tem ninguém olhando, a cotação cai muito. Só que isso traz o que, Bernardo? Oportunidade. Então as small caps hoje estão negociando um valuation muito atrativo. Pouca gente está olhando para elas. Então, eu vejo, Pedro, que tem muita oportunidade, tá? O cenário é desafiador, o cenário é volátil, o investidor ele tem que separar o joio do trigo. Então, small caps são empresas menores, são empresas que você precisa olhar no detalhe o balanço, precisa ver se o balanço está saudável, se a empresa está crescendo, está gerando valor para o cliente. É diferente, eu vi alguém perguntando aqui do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco maduro. É um banco que já está presente em todo
é o Brasil, tem um market share, ou seja, um mercado, a presença no mercado já muito grande, tem mais de 80 milhões de clientes. É diferente de uma small cap. Então, resumindo, vejo oportunidade, tá, Pedro? Vejo muita oportunidade. Eu acho que o investidor que está pensando no longo prazo vai ter um retorno muito significativo, tá? E o Ivan, para completar, Bernardo, eu acho que trago esse ensinamento do Ivan aqui na live para todos nós. Estou investindo para longo prazo, estou comprando tudo até a quantidade do meu aporte mensal. O Ivan está aportando todo mês, o Ivan está mantendo a constância, a disciplina, e eu não tenho a menor dúvida, que o Ivan vai atingir o objetivo que ele busca com o investimento, seja um complemento de renda, seja construir um patrimônio para garantir, para dar uma vida melhor para a família dele, para os filhos dele e para ele, né? Então, eu acho que é isso. A gente abordou todos os temas, né, Bernardo? Quer falar mais um pouquinho? Por aí, assim, né? Essa última mensagem é bem importante, porque eu imagino que todo mundo que tem essa mentalidade de investidor mesmo e não especulador, provavelmente quando decidiu que ia começar a investir, pelo menos no meu caso foi assim, parar de investir não se tornou não se tornou uma opção mais, né? Então, quando você tomou a decisão de investir, criou a sua estratégia, definiu o que ia fazer, você já sabia que ao longo do tempo iam surgir momentos mais conturbados no mercado e que a sua estratégia ia seguir sendo imposta, né? Acho que a maioria das pessoas que traçou um plano pensou mais ou menos nesse sentido, tá? E acho que quando o momento um pouco mais incerto chega, é muito importante vocês relembrarem desse início, né? E aí manter essa estratégia, porque aí mantendo os investimentos nesses cenários, vocês vão estar também pagando preços mais atrativos nos investimentos. E eu acho que é um momento de colheita, de plantio, né? Não de colheita, perdão. A gente estava falando do agro ali, né? E eu acho que é mais ou menos por aí, assim. O investidor que ele decide investir, ele decidiu investir há 1, 2, 3 anos atrás, ele tem que decidir investir para a vida, né? E eu acho que durante a vida vão surgir momentos mais positivos no mercado, vários momentos negativos também. O importante é se manter constante e resiliente ao longo do tempo. O importante é disciplina, pessoal. O importante é a disciplina. Então, foca no aporte, fica tranquilo. O Pedro ele mandou, valeu, Daronco, fico mais tranquilo com as suas informações. É um prazer vê-lo aqui, Pedro, sabendo que é nosso assinante. Quem não é nosso assinante, fala aí com o Pedro. Acho que talvez faça sentido. Regiane, ele também agradece pelas explicações. Eu acho que é muito importante ter esse bate-papo. O mercado está volátil, as pessoas estão com medo, receosas. Então, esse bate-papo nos mantém na racionalidade. Às vezes a gente toma a decisão com a emoção e eu acho que é ruim. Né? A gente tem que se manter tranquilo, tem que se manter racional. Eu acho que isso é muito importante. Então, é isso, pessoal. Foi um enorme prazer vir aqui falar com vocês. O time colocou nossas redes sociais aí no chat. Então, vão lá no Instagram, José Pondaronco, Bernardo Vieiro. A gente produz muito conteúdo nas redes sociais. E estamos próximo, tá, pessoal? Ficou com alguma dúvida? Até o Fábio colocando obrigado. Estou aumentando minha posição no Banco do Brasil. Banco do Brasil está 3,5 vezes lucro. Não achei que eu ia ver. E mais que isso, sabia, Bernardo? O Banco do Brasil está com a maior rentabilidade dos bancos privados do Brasil. E está 3,5 vezes lucro. Então, acho que isso é interessante. E é isso, pessoal. Não deixe de nos acompanhar. Ficou com alguma dúvida? Nos chame lá nas redes sociais para bater um papo, para falar sobre ativo. A gente ama o nosso trabalho, a gente ama estar aqui com vocês e estar aqui nessa proposta de democratizar os investimentos para os investidores. Muito obrigado, Bernardo, pela tua presença. Foi um enorme prazer bater esse papo com você. Prazer é meu estar aqui comentando sobre ações com vocês. Boa noite aí, pessoal. Como o Zé falou, sigam a gente nas redes sociais. Eu estou bastante no Twitter, postando algum conteúdo sobre o setor elétrico também. Então, confiram, né? Sempre mandem dúvidas se vocês tiverem também. Podem mandar lá por direct. A gente atende sempre que possível. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.